Nesses 28 anos que a IBAN tem sobrevivido, pela graça de Deus, aqui no Imbuí, Deus tem nos dado a graça de receber muitas pessoas ilustres, que são bênção do Senhor para nós, porque se utilizam da palavra de Deus como instrumento de encorajamento à vida da igreja. E desde ontem nós estamos com o pastor Mendes, pastor Antônio Mendes Gonçalves, e ele é pastor da primeira igreja batista de Atibaia, em São Paulo. É um detalhe importante, ele está nessa igreja há 37 anos, não é? Iniciou um trabalho há 37 anos atrás, e hoje a igreja tem mais de 1.500 membros, é uma igreja grande, e ele está ali a serviço do reino de Deus. Está acompanhado da sua esposa, a irmã Cida. Seja bem-vinda, minha irmã, a igreja pode conhecê-la nessa manhã. E é um casal muito querido. Eu conheci o pastor Mendes no meu primeiro ano de seminário, ainda como um garoto. Ele era um dos nossos mentores e professor lá no Palavra da Vida, onde estudei, e tive o privilégio de dar muito trabalho para ele. Então, parte desses cabelos brancos que ele tem, alguns deles foram adquiridos na época que eu estudei lá, naquele seminário. E ele é um homem de Deus, uma pessoa que tem uma alegria contagiante no seu coração, tem um grande defeito, é corintiano, ninguém pode ser perfeito totalmente, né? Então, mas graças a Deus pela vida dele, ontem tivemos o privilégio de ouvi-lo, hoje no primeiro culto. Então, pastor, que Deus o abençoe, que esse momento seja um momento em que Deus use poderosamente sua vida na experiência de cada um de nós. Deus o abençoe em nome de Jesus, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Abraão. Deixa eu ver, ainda é bom dia, né? Bom dia, irmãos. Eu falei bom dia. Bom dia. Agora, sempre o segundo bom dia que funciona bem. Então, de agora em diante, eu vou pedir para o pastor sempre dar o segundo bom dia que o pessoal recebe. Não dê o primeiro, só o segundo, que funciona, que é uma beleza. Sempre uma alegria renovada estar com os irmãos. Eu acho que é a terceira vez que eu prego o mesmo sermão para o grupo diferente, mas deve ter gente aqui que já ouviu o primeiro sermão. Aí eu fico pensando, como que é isso? Como que eles vão responder a isso? Mas eu já ouvi isso, ele vai falar de novo. Quantos aqui estavam no primeiro culto? Levante a mão, deixa eu ver. Os músicos e tal. Então, eu vou procurar algumas ilustrações um pouquinho diferentes para vocês, tá? Em consideração a vocês, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 24. Ok? Fique sua Bíblia aberta, Josué 24. Ontem, o nosso tema é a igreja que Deus quer. Ontem, a igreja que Deus quer deve ser um exemplo a ser imitado. E hoje, a igreja que Deus quer deve ter uma liderança crível, que leve a família a honrar a aliança com Deus. Antes da leitura da palavra de Deus, eu quero dizer para os irmãos que uma igreja, ela vai ter sucesso à medida que ela tem um líder corajoso, um líder de autoridade, convicto, exemplar e decidido. Quando eu olho para a história desta igreja, eu fico pensando da maneira como Deus usou o pastor Abraão, esse líder tão forte, homem que eu não via há muitos anos, e eu confesso aos irmãos que eu vibro olhando para esse líder que Deus colocou diante dos irmãos. Essa aliança, honrar a aliança com Deus, aliança é compromisso. Então eu entendo que um líder chamado por Deus, diante de uma igreja, ele tem duas incumbências como líder. A primeira é levar a família de Deus, que somos todos nós, a honrar o compromisso, o pacto que um dia fizemos com Deus. Todos vocês, membros da igreja, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, um dia vocês fizeram um pacto com Deus. Eu me arrependi do meu pecado, sou um servo de Cristo a partir de agora, deixei de ser simples criatura e agora sou filho de Deus, e eu tenho um compromisso com esse Deus que me salvou
e, consequentemente, com a sua igreja. Por outro lado, o líder tem uma grande responsabilidade de alicerçar a família, fazendo com que o líder da casa seja alguém que honre o compromisso que ele fez com Deus. Quando eu me casei, tinha os padrinhos, não lembro de todos, porque depois de uma certa idade acontecem duas coisas com a gente. A primeira é que o cabelo começa a ficar branco. A segunda, esqueci a segunda. Mas ali tinha os padrinhos. Mas tinha um ali que a gente não via, que presenciou e foi testemunha da aliança que eu fiz com a minha esposa, e consequentemente ela comigo. Era o próprio Deus. Quando você ler o livro de Malaquias capítulo 2, você vai perceber que o dia do seu casamento tinha uma testemunha que você não viu, mas essa testemunha viu e ouviu o compromisso que você fez. Fique de pé, por favor, todos os líderes das suas casas. Ok. A esposa olha bem para o seu líder aí. Se você acha que ele não manda nada, é você que manda, fica quietinho agora. Não fale nada, pode sentar, obrigado. Eu creio que uma das tarefas do líder da casa, ou líder da igreja, é levar os irmãos a cumprirem o pacto que um dia você fez para com a sua esposa. Você se casou com ela e fez um pacto diante de Deus, de honrá-la, cuidá-la e tê-la como a mulher da sua vida. Isso é importante, é um papel fantástico do líder. A nossa responsabilidade é tão grande, meus irmãos, principalmente nos dias em que vivemos, em que o diabo tem uma preferência muito especial para atingir os lares da igreja. Porque se ele acabar com os lares na igreja, ele acaba com a igreja. E a função do diabo é fazer com que você não suporte mais a sua esposa e que a sua esposa não suporte mais você e que o seu lar se desfaça. Essa é a função do diabo. E ele está atacando duramente. Ele ataca tanto que daqui a pouco nós vamos entendendo que isso se torna normal. E às vezes temos líderes dirigindo igrejas que não são exemplo para absolutamente nada. E a igreja vai sendo minada na sua resistência e sofrendo seríssimas avarias, porque principalmente os homens da igreja não estão assumindo o seu papel de líder na igreja. Esse é o grande problema. Então nós, pastores, temos duas famílias para cuidar. A família da igreja, que se constitui toda a igreja, que é a família de Deus, e as famílias em particular. E o que nós vamos aprender hoje, que a igreja que Deus quer, deve ter uma liderança crível, que leve a família a honrar a aliança com Deus. A família igreja e a família individual. O texto que nós vamos ler está lá no Josué, capítulo 24, de 14 a 21. Vamos ficar atentos à palavra de Deus. Agora temei ao Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses que vossos pais cultuaram além do rio do Egito, cultuai ao Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses, os amorreus, em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, foi Ele quem tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho em que andamos.
e entre todos os povos por meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuaremos ao Senhor, portanto, Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis cultuar ao Senhor, porque Ele é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência, nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e cultuardes deuses estrangeiros, então Ele virá contra vós, vos punirá e vos destruirá, mesmo depois de ter tratado com bondade. Então o povo disse a Josué: não, antes cultuaremos ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai, fique bem pertinho de nós nesse momento em que vamos meditar na Tua Palavra. Que cada um de nós possamos absorver os ensinamentos da Tua Palavra e colocá-los em prática. Talvez o texto vai trazer para nós um certo incômodo. Talvez o texto vai falar coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Portanto, ó Deus, dá-nos a compreensão da verdade da Tua Palavra, das verdades espirituais que temos que absorver e praticar. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos trabalhar um pouquinho, falando um pouquinho sobre o líder. É bom salientar que quem está chamando a atenção do povo é o líder que Deus colocou diante dele. Depois da morte de Moisés, Deus escolhe a Josué para liderar o seu povo. Quero destacar aqui a responsabilidade do líder, quer o da igreja, quer o do lar. Queremos que esta mensagem atinja você, papai, que é o líder da casa, você, marido, para que os ensinamentos da palavra, que chama atenção para a sua responsabilidade, para a minha responsabilidade, seja algo que mexa com a sua vida. Josué estava convicto do seu chamado. Ele sabia que Deus havia chamado e sabia da sua tarefa. Uma grande igreja começa com um grande líder. Olhando para a história desta igreja, eu chego à conclusão da importância de um líder do gabarito que vocês têm. Trabalhei como presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo há alguns anos, e a gente percebia que a fraqueza, a demência de muitas igrejas era exatamente por não ter um líder crível, um líder de coragem, de autoridade, de convicção, que fosse exemplo, corajoso, decidido. Essas igrejas sofriam muito, sofriam demais. Uma igreja que tem um grande líder, ela se torna uma igreja crível, acreditada por todos. Talvez muitos de vocês optaram por esta igreja, porque a igreja tem um grande líder, e uma das características desse grande líder é que ele é fiel, principalmente à palavra de Deus. O líder que negocia princípios da palavra de Deus para estar bem com o povo, não é um líder confiável. E nós líderes às vezes temos que assumir posições que sejam muitas às vezes contrárias aos desejos do nosso coração. Que o nosso coração é extremamente enganoso. Você pode receber no seu gabinete como líder uma pessoa que vem para ouvir você diante de uma situação difícil que ela está vivendo, aquela pessoa. Aí quando você abre a palavra e diz, não, o que diz a palavra eu já sei, eu quero saber a sua opinião. Eu digo a essas pessoas, a minha opinião emerge da palavra de Deus. E quando isso é feito, meus irmãos, os efeitos positivos na vida da igreja é extremamente grande.
Eu, como pastor, há 37 anos, carrego comigo uma grande preocupação com a família. Com a família. E pela graça de Deus, a igreja que Deus nos concedeu para pastorear, desde o começo, focamos a família. Em 37 anos, todos que casaram ali, debaixo do cuidado pastoral da igreja, não temos sequer um divórcio. Sequer um. Que grande bênção. Precisamos levar a sério o compromisso que vocês têm com Deus e o compromisso que você, líder da sua casa, tem para com a sua família. Liderança é coisa muito séria. Quando Deus escolheu Josué para suceder a Moisés, Ele escolheu um homem compromissado com a aliança que ele havia feito com Deus. E ele leva o povo a estar compromissado com a aliança que Deus fez para com aquele povo. Ser um líder de uma igreja, de um lar, não é tarefa fácil. É de grande responsabilidade. Por isso, você líder da igreja, você líder do seu lar, a sua responsabilidade é extremamente grande. Eu gosto demais da posição, da postura de Josué. Ele diz assim: já alertei a todos vocês sobre os perigos do descompromisso da aliança com Deus. Agora vocês decidem se querem ou não obedecer, porque eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto demais de líderes decididos, líderes corajosos. Eu vibro quando leio a história dessa igreja e vejo o quanto vocês amam o seu pastor. E eu fico impressionado, eu fico vibrando, meus irmãos. E vocês todos sabem que nós vivemos uma crise de liderança nas igrejas batistas. Eu falo mais de São Paulo, mas, meus irmãos, é muito difícil ver igrejas mirradas, que não crescem. E quando se olha para o líder, a sua família não é exemplo, os seus filhos não são exemplos, e consequentemente a igreja sente a falta da liderança crível de um homem de Deus, em que o seu filho pode dizer: eu quero ter uma família igual ao meu pastor. Como isto é importante, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser modelo para os fiéis. Eu gosto quando Paulo fala assim: meus irmãos, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Quantos aqui teriam coragem de ficar de pé? Isso aqui é mais uma ilustração, dizendo: irmãos, podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Alguém poderia ficar de pé aqui? Só eu estou de pé. E a irmã também está de pé. Deixa eu dizer para os irmãos, eu vou dizer as palavras de Paulo: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Estou sendo orgulhoso? Talvez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer agora diante de vocês: me imitem, porque eu imito Cristo. E depois de uma explicação, eu quero ver se vocês levantem a mão comigo. Quando o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, Paulo estava dizendo o seguinte: eu sou um homem pecador. Lá em Romanos capítulo 7 ele fala: miserável homem que sou, porque aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço, e o contrário eu faço. Me imitem, sejam sensíveis ao pecado e se curve diante da cruz de Cristo, dizendo: Senhor, me perdoe, falhei mais uma vez, mas o Senhor é a minha força, eu dependo do Senhor. Vocês podem imitar Cristo agora? Levante a mão. Não é difícil imitar Cristo. O difícil é quando a nossa crista fica muito alta, nosso orgulho, e aí nós não imitamos Cristo. Por isso que o líder tem que imitar a Cristo, ser obediente à sua palavra. O apóstolo Josué disse: eu sou um líder colocado por Deus e vou honrar a escolha que Deus fez. E é interessante que ele começa a dizer o seguinte: olha, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Contem para os seus filhos
absorvam algumas das verdades que eu quero colocar. Nós não merecemos nada, o povo de Deus, o povo de Israel não merecia nada, e Deus dava muita coisa para eles. E ele começa a dizer ali nos versículos anteriores que lemos: eu vos dei cidades que não edificastes, bondade de Deus. Eu vos dei olivais que não plantastes, bondade de Deus. Eu vos dei comida, eu vos tirei da escravidão do Egito. Os vossos olhos viram os grandes sinais que fiz na terra da libertação. O Senhor nos guardou em todos os caminhos que passamos. O Senhor tirou diante de nós os nossos inimigos. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso eu quero desafiar os irmãos nessa introdução a lembrar, olhar para trás e veja o que Deus já fez na sua vida. Talvez esse é um dos melhores exercícios para fortalecer a nossa fé. Lembre o Deus que fez coisas na sua vida. Por exemplo, os homens podem olhar para sua esposa e falar: como Deus é bom, eu tão feio, me deu essa mulher tão bonita. E é feio o seu marido, não tem nenhum homem que vai achar ele bonito, e aquele que achar bonito a gente já fica um pouco preocupado. É a bondade de Deus. Essa mulher que você tem, que você vai para o trabalho e ela fica fazendo as mesmas coisas todos os dias, você faria isso? Você não faria. Eu tenho um problema com Dona Cida, ela gosta de arrumar cama, e eu acho que arrumar cama é um desperdício. Quem é que visita meu quarto? Ninguém. Aí você levanta, tem que arrumar a cama, daqui a pouco você vai desarrumar de novo. Mas ela insiste em arrumar cama, e às vezes eu arrumo, aí ela chega: vamos dar uma arrumada nessa cama direito aí, fica tudo embolado lá embaixo, eu jogo tudo, eu tento esconder, é impressionante, e ela atura tudo isso. Nós temos que lembrar das coisas que Deus já fez na nossa vida. Eu li a história da igreja lá pela internet, e eu percebi a história de vocês, 137 membros, logo no começo, um desafio para mudar. Eu fui acompanhando a história, depois Deus, em 2000, manda aqui o pastor Abraão, e aquela luta, e olha hoje a beleza que é esta igreja. Vocês já olharam para trás e agradeceram a Deus? Vocês já olharam para trás e viram o que Deus fez aqui? Eu, quando chego lá em Atibaia, saio da pista e olho a igreja lá, uma igreja que começou com 22 membros e agora é uma igreja de 1.500 membros. Senhor, eu te agradeço. Como que o Senhor fez isso? A minha justiça era trapo de imundície para Deus, e Deus olhou para nós e falou: você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu nunca ouvi uma música popular com tamanho profunda teologia. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Quando nós exercitamos para lembrar os feitos de Deus na nossa vida, aumenta a nossa responsabilidade para com esse Deus. Quando relembramos, ensinamos aos nossos filhos a bondade e a misericórdia de Deus. Sente com o seu filho, comece a contar a história de como você conseguiu ganhar a mamãe, mesmo essa feiura de você. E ele vai dizer: não, realmente Deus é grande, Deus é maravilhoso. Conte histórias que aconteceram na sua vida antes dele nascer, ou relembre coisas que aconteceram na sua família, e você vai poder louvar e engrandecer a Deus. Quando nós relembramos os feitos de Deus, nós estamos glorificando a Deus, aumenta a nossa fé, a nossa convicção de quem nós servimos. É gostoso lembrar. Hoje de manhã eu contei a seguinte história. Nós temos várias histórias na nossa vida, eu e Cida, com os 3 filhos, com os 4 netos, e eu lembro de uma história muito interessante. O primeiro filho sempre aquele cuidado, o segundo a gente já relaxa um pouco mais, o terceiro nem se fala, né? Mas nosso primeiro filho tinha lá alguns meses de idade, e de repente ele teve uma desidratação, e nós corremos, levamos para o pediatra, e falou: interna imediatamente. O primeiro filho, você tem todo aquele cuidado, é impressionante.
e ele estava num estado bastante avançado na sua desidratação, e o médico ficou extremamente preocupado. Ali no hospital colocaram o soro no menino, e papai e mamãe ali em cima, e ele falou, ele tem que fazer xixi dentro de 10 minutos. Se ele não fizer xixi dentro de 10 minutos, ele pode entrar num estado caótico. E meus irmãos, a nossa oração, sabe por que é? Que venha o xixi do nosso filho. Você já orou por xixi do seu filho? Nós oramos intensamente pelo xixi do nosso filho. E os dois, é gozado mesmo, mas é real. Aí o papai e a mamãe ficavam de olho no pipi do filho. Olha que coisa. Mas quando o xixi veio antes dos 10 minutos, meus irmãos, você já viu o regozijo pelo xixi que chegou? Era uma história muito interessante, porque dependia provavelmente a vidinha dele. E quando eu conto essa história, eu me alegro em Deus, porque Ele fez o milagre do xixi. E você já teve situações como essa? E quando nós relembramos essa história, nós rimos e também louvamos a Deus. Por isso, eu vou dar um exercício para vocês, chegando em casa, sente lá com a sua esposa, e se a sogra estiver lá, deixa ela sentar também junto com você. Seja misericordioso para com ela. E começa a lembrar, gente, hoje é o dia das mães. Vamos lembrar de alguma coisa que Deus fez na nossa vida. E você vai ficar maravilhado em ver o que Deus já fez na sua vida. É um excelente exercício. Então, uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina aqui é que devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Como isso é importante. A grande ideia desse texto aqui que nós estamos trabalhando é que Josué apela para o povo que faça a sua opção, porque a dele ele já fez. E a primeira opção, veja o que Deus já fez na sua vida. Há um ditado que recordar é viver. Então recorde o que Deus já fez na vida da igreja. Você que está há alguns anos nessa igreja, pare e comece a lembrar os grandes feitos que Deus já fez. A Piba tem uma história talvez um pouco diferente de vocês. Nós estávamos no centro da cidade e eu começo a lembrar o que Deus fez. Quando chegamos lá, era um salãozinho de 40, 50 metros quadrados e 22 pessoas. Não tinha beleza, não tinha formosura. Os homens usavam calça boca de sino. A grande vantagem daquela calça é que já não precisava varrer o templo. Eles já varriam aquelas calças lá. E começamos a igreja com 22 pessoas. E Deus foi dado crescimento, logo construímos uma capelinha de madeira que vocês tiveram na história de vocês também, uma capelinha que os americanos construíram. E a igreja foi crescendo até que chegou um ponto que eu falei, Senhor, aqui não dá mais para continuar. Vamos querer uma coisa maior para talvez construir um ginásio de esportes, trabalhar com a comunidade. E comecei a sonhar. E resolvi relembrar isso com vocês. Aí fui até o prefeito, falei, senhor prefeito, vocês pagam aluguel em tudo quanto é lugar, que tal vocês ficarem com tudo que nós temos aqui no centro da cidade e nos dar um terreno em algum lugar aí, nós vamos ver se é ideal para nós. Ele falou, olha pastor, isso nunca aconteceu na nossa vida. Mas eu falei, pode acontecer se Deus quiser. Ele levou para os vereadores. E eu vou contar uma coisa importante sobre a nossa história. 2 dos vereadores, um era médico, e o outro engenheiro. E quando eu dei uma palestra para os vereadores, o vereador, engenheiro, disse o seguinte, eu quero dizer a vocês que eu fui educado no Colégio Batista, lá em Recife. Olha, pode votar a favor, porque os batistas fazem a coisa acontecer. Aí o outro que era médico falou, eu estudei no Colégio Batista Mineiro, e eu sei da obra batista, pode votar a favor, porque eles fazem a coisa acontecer. Olha a importância da história. Aí chegou o dia da
votação. Eram 16 vereadores. Tinha 2 da esquerda que eu falava, será que eles vão votar a favor? Um era do PT, outro do PV. Não tenho nada contra o PT, não. Eu só não consigo amá-lo, mas tudo bem. Não vão tratar de política aqui, por favor. E quando chegou a vez do petista, ele votou pela aprovação. Joia. Aí do PV, não é Palavra da Vida, é do PV, Partido Verde, pela aprovação. Aí tinha 2 lá que eu falei, esse acho que não vai votar a favor. Um era um diretor de uma escola lá, um cara chato, que levantava de manhã, olhava no espelho e falava, que foi? Esse era o cara. Ele levanta e diz, pela aprovação. Aí faltava um, que ficou por último, que já havia me avisado que jamais votaria a favor daquela transação. Ele levanta e fala, senhor presidente, eu quero assumir a tribuna e justificar o meu voto. Falei, pronto, esse cara vai estragar a nossa festa. Ele vai até a tribuna e diz o seguinte, eu nunca dei um voto por uma obra que haverá de dignificar a nossa cidade, pela aprovação. Falei, está amarrado. Está amarrado. 16-0. Mas aí o prefeito colocou o mapa diante de nós, era num lugar alto, e é o seguinte, eu queria esta área primeira, que era mais alta, que dá de frente, e ele me disse, não, essa não pode, porque está reservado para o Kaique. Você vai ficar mais para lá, atrás do cemitério. Aliás, é uma boa vizinhança, que não ia reclamar de barulho, tranquilamente, não seria má a vizinhança, mas nós ficaríamos um pouco escondidos, mas eu queria ali. Mas ele falou, aqui não pode. Acontece que Deus é o Rei dos Reis. Ele elegeu Fernando Henrique, no primeiro mandato dele, e pegou a caneta do Fernando Henrique e falou, assina aí para cancelar todos os Kaiques, para você fazer um novo projeto. E ele assinou, tirando todos os Kaiques da época, e essa área que eu queria estava reservada para o Kaique. Aí o prefeito me chama e falou, pastor, seu santo é forte, hein? Falei, por quê? Porque o Fernando Henrique, essa área é sua. Deus moveu o coração. Vocês têm dúvida que Deus fez isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. E hoje nós estamos no melhor lugar, que quando você entra na cidade de Atibaia, você não vê uma igreja católica, você vê uma igreja batista. Eu tenho que recordar essa história. Quando eu recordo essa história, meus irmãos, eu vejo o Deus dos impossíveis. Quando eu recordo essa história, aumenta a minha fé. Vamos em frente, que vem mais coisa por aí. Porque o nosso Deus, Ele fez maravilhas, fez prodígios, e Ele é fiel em todas as suas promessas. Então, vou deixar aqui para vocês esse exercício. Chegando em casa no Dia das Mães, começa a recordar. Aí você vai olhar para a sogra e ela vai dizer, lembra que eu odiava você? Agora eu te amo. Aí você fala, pena que eu não posso dizer a mesma coisa, né? Mas isso vai acontecer, Deus vai transformar. Veja os grandes feitos que Deus já fez na sua vida. E Ele vai falar de uma segunda coisa para o povo. Mudem as suas atitudes para com Deus. Mudem. E Ele vai dizer, temam ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Segundo Martinho Lutero, ele dizia assim, o homem natural não pode temer a Deus perfeitamente. O temor santo é proporcionado por Deus, que capacita os homens a reverenciarem a autoridade de Deus. Então, temer a Deus é obedecer os seus mandamentos e aborrecer e evitarem toda forma de mal. Quem nos capacita a temer a Deus é o próprio Deus. O grande problema é que nós somos teimosos. A nossa carne pecaminosa ainda é resistente em obedecer e temer a Deus. Nós lutamos. Eu disse hoje de manhã que eu tenho medo de Deus. Muita gente não concorda com essa declaração, mas eu tenho medo. Diante da obra que Ele fez na minha vida,
E quando eu vejo que essa carne que luta contra o Espírito, às vezes atrapalha o meu relacionamento com Deus, o meu reconhecimento de que Ele é tudo na minha vida, me dá medo. Me dá medo. Eu tive pais muito fiéis a Deus. Eu tive uma mãe espanhola que ela não admitia que os seus filhos fossem desobedientes. E até hoje eu recordo de algumas surras que eu levei, que dói, ainda dói depois de quase 60 anos. E eu tinha medo dos meus pais quando fazia coisa errada, porque eu sabia que viria a correção. O fato de temer a Deus não é aquele medo de que Ele vai nos abandonar, mas é aquele medo de que Ele pode nos disciplinar. E segundo o livro de Hebreus, Deus disciplina os seus filhos. E ninguém gosta de ser disciplinado. E Dr. Russell Shedd, uma vez eu fiz uma entrevista com ele lá em Foz do Iguaçu. Eu disse: Dr. Shedd, o que acontece com as nossas igrejas? Ele me deu a seguinte resposta: a igreja está fugindo da sua responsabilidade para com Deus. Sabe por quê? Porque nós não pregamos mais sobre o inferno. O que, Dr. Shedd? Sim, precisamos pregar mais sobre o inferno. Sabe para quê? Porque para que as pessoas temam a Deus e vejam de onde Deus os tirou. Temam a Deus, porque Ele nos tirou da condenação eterna, onde iríamos morrer eternamente longe de Deus. Precisamos pregar mais sobre o inferno, porque o inferno é uma realidade, não para nós, mas para nos lembrar de onde Deus nos tirou, do caminho da perdição eterna. Por isso temam a Deus. Abandonem os deuses dos seus pais, mudem. É isso que Josué está falando. Infelizmente, seus pais não deram um bom testemunho aos seus filhos. E aqui está o perigo. Que responsabilidade nós temos no temor do Senhor. Quando Deus olha para você, pai, que não está sendo o ministro, o pastor da sua família, meus queridos irmãos, mudem totalmente, temam ao Deus que livrou você da condenação eterna, temam a Deus. E mais tarde Josué vai falar da sua opção. Vocês escolham o que vocês querem fazer, o que vocês querem ser, porque eu já tomei a minha decisão. Esse é o líder. Seus pais tiveram ídolos e vocês vão seguir os seus pais. E é interessante que nós também temos os nossos ídolos, né? Talvez o nosso ídolo seja o nosso filho, que um dia chuvoso, eu não vou tirar meu filho de casa, não vou levar para a igreja, porque ele pode apanhar um resfriado. Ai, como eu sou zeloso. E você está lá com um ídolo na sua casa, chamado seu filho, que você usa para justificar a ausência da comunhão e adoração com o povo de Deus. Isso é ídolo. Às vezes Deus coloca no seu coração uma oferta missionária e você opta por trocar de carro sem a mínima necessidade, porque o carro é o seu status. A igreja vai ver eu chegando de Fiat 147, é uma vergonha. Eu preciso comprar o Corolla mais novo, para quando eu aparecer na igreja, todos olham para mim. Uau! É um ídolo. Você já pensou se todos os crentes optassem por um programa de oferta missionária, que fizesse com que você não trocasse do carro sem necessidade, de que não comprasse um novo televisor sem necessidade e investisse tudo isso em missões? Vocês imaginam quantos missionários teríamos? Mas nós temos os nossos ídolos que nós adoramos. Eu não posso ficar sem o iPhone 7. Ele é tudo na minha vida.
Você já pensou quando eu pego o meu telefone e todo mundo vê que eu tenho iPhone 7? E missões? Não, missões deixa para lá. Aí Deus inventou um telefone Samsung 7. Pega fogo, você perde tudo. Mas nós nos realizamos com isso, meus irmãos. São os nossos ídolos. Já viu o ídolo iPhone 7? Agora é Samsung 8. E você não consegue ficar sem isso. Você fica atraído por esses ídolos. Às vezes você tem um telefone que ele serve para tudo, menos para telefonar. Mas nós queremos, nós precisamos desse status. Eu não posso ir com qualquer roupa, eu tenho que comprar uma roupa de marca. Você quer comprar uma roupa de marca? Vai num brechó que você acha e paga bem mais barato e vai dar a sua oferta para missões. São os ídolos que nós guardamos dentro do nosso coração, meus irmãos. Esses ídolos são perigosos. E Josué alerta o povo: cuidado. Cuidado com esses ídolos que vocês colocam no coração. Mudem as suas atitudes para comigo. Meus queridos irmãos, você, eu, não podemos servir a dois senhores. Isso é uma confusão. E ele alerta no versículo 19: vocês não podem servir a dois senhores. É impossível. Ou fique com o Deus de Israel, ou fique lá com Deus dos amorreus. Vocês têm que tomar uma decisão. E a nossa vida cristã é feita de decisões constantemente. Você está entrando numa loja e vendo aqueles televisores de 585 polegadas. Existe isso? Mas faz quanto que existe? E você fica vislumbrando, e isso apaga da sua memória, da sua visão, os missionários lá no campo, lá nos ribeirinhos, os pescadores. Você não consegue ver, mas você vê tudo isso. E a tarefa: mudem. O nosso Deus é zeloso. Ele não aceita a nossa traição. E às vezes ouvimos crentes dizer: onde estava Deus? Ele estava no lugar certo para te disciplinar, puxar a sua orelha, porque você é filho dele. Ele estava no lugar certo e no momento certo. E o texto diz: se vocês não deixarem ao Senhor, Deus fará mal a vocês. É claro que nós estamos na dispensação da graça, meus irmãos, mas o caráter de Deus não muda. Muito cuidado como você interpreta a graça de Deus. A graça de Deus não é você fazer o que você bem entende. Às vezes usamos a graça: mas eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela graça. Mas você tem um Deus que o salvou pela graça, e esse Deus o tem como filho, a tem como filha, e Ele disciplina os seus filhos para fazer com que eles cheguem aonde Deus quer que eles cheguem. Muito cuidado, meus irmãos. Deus não tem prazer de abençoar você se você tem uma vida cristã que deixa muito a desejar. Ele não tem prazer. Mas Ele tem prazer em abençoá-lo quando vê que você é um homem, uma mulher fiel a Ele. Não é que você faz negociata com Deus, não. É que você provoca um sentimento no seu coração e no coração de Deus, que Ele é absoluto na sua vida, e você vive para Ele. Eu tenho uma preocupação muito grande no momento de louvor cantado, lá na nossa igreja e aqui também vocês. É um momento, meus irmãos, que a gente fala tanto coisa para Deus e Deus fala: cara, se não fosse minha misericórdia, eu estaria fulminado agora. Tudo entregarei. O quê? Você está falando, Zé? Eu quero ser. Você quer ser mesmo? Eu acho que no momento de louvor, meus irmãos, Deus concentra todos os anjinhos fazendo hora extra para não derramar a ira de Deus sobre nós. Como nós falamos coisas para Deus
que na realidade nós falamos da boca para fora. Cuidado no momento de louvor. Quando chega a mensagem da palavra de Deus, é Deus falando, aí sai de baixo. Quando você está louvando a Deus, pare e pense naquilo que você está falando para Deus. Muito cuidado, meus irmãos, porque nós temos um Deus zeloso, é um Deus Pai que nos disciplina. E Ele pode nos disciplinar em áreas que nós vamos sentir muito aquela disciplina de Deus. E quando Deus nos disciplina, é uma demonstração de amor, para nos tirar do caminho errado e trazer para o caminho certo. Não é isso que fazemos com os nossos filhos? Não, filho, agora você vai ser disciplinado, porque eu quero incutir na sua mente a mente de Deus, a mente de um homem, de uma mulher honrada, que vai dignificar o nome do nosso Deus. Quando Deus colocou aqueles 3 na vida nossa, minha e da Cida, Deus falou, está aqui, 3 vidas que eu quero que vocês invistam, disciplinem quando tem que disciplinar, para que sejam 3 homens de Deus. E valeu a pena. Valeu a pena. Mudem. Temam a Deus. E qual foi a resposta do povo? Jamais deixaremos o Senhor. Amém? Amém? Jamais. Não se pode esperar outra atitude do povo senão essa: jamais deixaremos o Senhor. Alguém de vocês admite abandonar Deus? Abandonar a igreja? Tem algum louco ou louca aqui que levanta a mão dizendo, eu não quero mais Deus na minha vida? Eu não quero mais a igreja na minha vida? Jamais. Não vamos ter ninguém se manifestando assim, mas talvez com o nosso estilo de vida, estamos dizendo a todos. Se essa igreja desaparecer, você vai sentir? Você que aparece de vez em quando, esquenta o banco, será que você vai sentir? Ah, não tem mais a igreja? Eu não sabia. Muito cuidado, irmãos. Precisamos tomar decisões. Esse não deixar o Senhor significa envolver na sua obra, envolver em missões, aturar aqueles irmãos que são difíceis de ser aturados. Envolve tudo isso. E aí o Senhor é o nosso Deus. Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Compromisso. É ao Senhor que serviremos. Deixe-me concluir, meus irmãos. Uma igreja cujo líder é compromissado com o Senhor e que leva as famílias a honrarem a aliança com Deus, é um líder crível, corajoso, compromissado, convicto, decidido. Todos nós agora somos chamados a uma tomada de posição firme e consciente. Sempre quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus, eu vou ensinar alguma coisa para os irmãos. Quando você ouve a palavra de Deus pregada, pare e pense, qual é a posição que eu vou tomar diante daquilo que eu ouvi? Eu gostei muito da mensagem do pastor Mendes, gostei muito da mensagem do pastor Abraão. Isso não significa nada. Reflita, como que eu vou receber esta mensagem? Quais as áreas da minha vida que merecem reparo? Reflita nisso. Como que eu vou reagir ante a coragem de um Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como eu vou reagir a essa advertência de Josué? Deixem os seus ídolos e sirvam ao Deus verdadeiro. Qual é a minha reação? Ou vou sair daqui com mais um xizinho, fui na igreja no domingo de manhã. Josué assume uma coragem corajosa, dizendo, eu tomei a minha decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos uma parente na nossa família, eu termino com essa palavra.
que um dia disse para minha esposa: vocês estão criando 3 filhinhos que nem sabem o que é a vida, tudo certinho na igreja e tal. Não sei que filhos vocês vão ter. Hoje nós temos um filho pastor, um diretor de uma empresa fidelíssimo ao Senhor, e outro sócio de uma empresa fiel ao Senhor. Essa foi a recompensa. E os filhos dessa pessoa, nem vou contar para os irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão que tomamos, meus irmãos. Essa é a decisão. Por isso que eu encerro aqui dizendo que a resposta dos irmãos sejam a resposta do povo de então. Nunca aconteça que deixemos ao Senhor. Nós também serviremos ao Senhor. É o grito de guerra nosso. Jamais abandonaremos o nosso Deus. E sabe como se faz presente de forma palpável? O seu envolvimento com a igreja. O seu envolvimento com a igreja. Porque hoje, meus irmãos, se a igreja deixar de existir, os seres humanos do nosso mundo jamais terão o mínimo de opção para serem salvos. Vamos responder todos nós: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jamais deixaremos de seguir aquele que nos salvou, aquele que nos amou ao ponto de morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Abaixe sua cabeça. Querido Deus, obrigado por essas lições preciosíssimas da Tua Palavra. Que todos saiamos aqui convictos da nossa grande responsabilidade de servir tão somente ao Senhor. Que saiamos daqui com a responsabilidade de nós pais, líderes dos nossos lares, de encabeçar a liderança do nosso lar, trazendo os nossos filhos, a nossa família aos pés do altar do Senhor e dedicando-os tão somente para Ele. E que aqueles pequenos ídolos que às vezes adoramos sejam jogados para fora do nosso lar. Assim todos nós oramos no nome de Jesus. Amém.